Beleza, galera? Mais uma videoaula aí com o professor Wilton. Simplificação de frações é o assunto de hoje. Mas o que é simplificar uma fração? Para simplificar a fração, precisamos achar uma fração equivalente que fique na forma irredutível. Então, a gente vai reduzir uma fração. Tudo bem? Reduzir cada vez mais os números dela. Vamos ver aqui. O que seria uma fração equivalente? Como o próprio nome diz, né? Equivalente é que possui mesmo valor. 6/8, um exemplo aí. A gente pode aqui, ó, dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. A gente vai ter uma fração, né? 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2 a gente tem o 4. O que a gente fez aqui foi achar um número que fosse possível dividir o numerador e possível dividir o denominador. Eu não poderia, por exemplo, ó, colocar aqui o número 2 e aqui 3 ou 5, um número diferente. Tá? Se eu coloco o número 2 aqui, eu tenho que colocar o número 2 aqui também. Tenho que dividir pelo mesmo número, para a gente achar uma fração que possui o mesmo valor. Então, vamos ver. A gente conseguiu aí dividir. Achamos 3/4. Uma figura que era 6/8, né? Uma figura dividida em 8 pedaços aí. E pintamos aí 6 partes. Temos 6/8. 6 é o nosso numerador, quantas partes foram pintadas, e o 8 é o denominador, quantas partes ao todo foi dividida. Tome muito cuidado aqui, ó, porque tem gente que pensa assim, ó, 6 é o numerador e 2 o denominador, é quantas partes sobraram. Não é isso, tá, gente? Denominador, no caso aqui, é 8. Tem que pegar tudo, as partes que foram divididas aqui, ó. Essa fração 6/8, a gente achou uma fração equivalente. Achamos aqui 3/4. Quando a gente dividiu por 2, o que a gente fez, ó, foi diminuir aqui as divisões. E ela passou a ser 3/4. Né? Uma figura dividida em 4 partes. E só foram pintadas 3 partes aqui nesse caso. 3/4. Como a gente havia dito aqui, ó, fração equivalente é que possui o mesmo valor. Vamos verificar se 6/8 é a mesma coisa que 3/4? Fração, gente, é uma divisão, tá? A gente tem aqui 6 dividido por 8. Isso é uma fração. Então, isso aqui, ó, vamos ver quanto que valeria na forma de número decimal. Se a gente pegar o 6 e dividir por 8... 6 não dá para dividir por 8, a gente vai fazer o quê? Colocar 0, e adicionar um 0 aqui do lado do 6. Ok? Adiciona um 0 aí do lado do 6. 60 dividido por 8, eu penso aqui no número 7. 7 vezes 8 é 56. Está bem próximo de 60. 56 para 60... 57, 58, 59, 60, sobra 4. A gente coloca um 0 aí do lado, que a gente está falando de décimos, né? Agora estamos aqui na casa dos centésimos. 4 décimos virou 40 centésimos. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não sobra nada. Então aqui, ó, a gente obteve que 6/8 é a mesma coisa que 0,75. Ok? 75 centésimos aí. Aqui a gente tem o 3/4, vamos dividir 3 por 4. Vamos ver se dá o mesmo valor. Não dá para dividir 3 por 4, colocamos 0, e adicionamos um 0 aqui. 30 dividido por 4, a gente pensa no número 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. Coloca mais um 0. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Então, a gente observa aqui, ó, que 0,75 é o quociente das duas operações aqui, ó. 6 dividido por 8, 3 dividido por 4, deram o mesmo valor. São frações equivalentes, mesmo valor. Tudo bem? A gente pode afirmar, então, que 6/8 é igual a 3/4, 6/8 é igual a 0,75 e 3/4 também é igual a 0,75. Tudo bem? Vamos achar uma outra fração equivalente, ó. Aqui a gente dividiu por 2. Mas a gente pode muito bem multiplicar por 2 também.
ou multiplicar por 3, por 5, depende. Você escolhe um número para multiplicação, ok? Vamos supor se a gente multiplicasse por 2 em cima, aqui ó, no numerador. 6 vezes 2 e 8 vezes 2, temos que tomar cuidado com isso, tá? Multiplicou por número 2, tem que multiplicar embaixo por número 2 também. Se fosse por número 3, embaixo seria por número 3. Então, vamos lá. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Se a gente pegar esse número aqui ó, e dividir por 16, 12 por 16 tem que dar esse mesmo resultado, porque são frações equivalentes. Então, ficou aí 12/16. Vamos voltar aqui, ó, só para perceber aqui, ó, 12/16. Quando a gente multiplica por 2, a gente está colocando mais divisões aqui, ó. Ok? 12/16, 16 espaços aqui de divisão. Vamos lá. Então vamos ver o que seria a fração na sua forma irredutível. Irredutível é algo que não dá mais para reduzir. A gente sabe que toda fração é formada por números inteiros, né? Ou seja, aqueles números que não possuem vírgula. Então a gente tem número inteiro no numerador e no denominador. Para tornar uma fração na sua forma irredutível, devemos achar a fração equivalente com o menor número possível, tanto no numerador quanto no denominador. Para isto, devemos dividir pelo mesmo número tanto o numerador quanto o denominador, até que não dê mais para dividir. Vamos ver um exemplo aí. 18/24. Vamos dividir por um mesmo número. Vamos pensar em um número. A gente vê aqui que 18 é par, 24 é par, a gente pode dividir por 2. Dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter 18 dividido por 2, 9, né? 9 é um número que vezes 2 daria 18. 24 dividido por 2, a gente tem que pensar um outro número que vezes 2 daria 24. No caso, o 12. Então, 18/24 é a mesma coisa que 9/12. Ok? Será que dá ainda para simplificar? Será que essa fração já está na forma irredutível? Gente, se ainda der para simplificar isso aqui, é porque ainda não está na forma irredutível, ok? Se não tiver um número que dê para dividir em cima e embaixo, aí tudo bem. Vamos pensar aqui, ó. Será que existe? Daria para dividir por 2 o 12, mas o 9 não dá para dividir por 2, não é divisível por 2. Até dá, mas vai sobrar resto. Então não dá para dividir. Tem que ser um número que dê para dividir, tanto em cima quanto embaixo, e não sobre resto. Vamos pensar o número 3. 9 dividido por 3 não sobraria resto, e 12 dividido por 3 também não. O 12 e o 9 estão na tabuada do 3. Olha só, então dividindo isso aqui por 3, 9 dividido por 3, a gente vai ter 3. E 12 dividido por 3, a gente tem 4. 3 quartos. Ok? Será que ainda dá para reduzir isso aqui? Não dá, né? 3 é um número primo, só dá para dividir por 3, ou por 1. E 4 não dá para dividir por 3. 4 é um número que dá para dividir por 2, mas 3 não dá para dividir por 2. Então, gente, já está na nossa fração irredutível, na forma irredutível. Ok? Então, 18/24 na forma irredutível é 3 quartos. Beleza? Simplificar uma fração é exatamente isso. Simplificar é achar a fração equivalente que esteja na forma irredutível. Vale ressaltar o seguinte, que haverá situações em que a fração já se encontra na sua forma irredutível. Se a gente tivesse aqui, ó, simplifique a fração 3 quartos. Não dá, a gente já viu que não dá mais para simplificar, então é porque ela já está na forma irredutível. Ok? Até uma próxima.